Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista onde nós temos o privilégio de receber diversos comunicadores, autores, pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho que nos ajuda, que ajuda ao ser humano a superar os seus desafios na nossa vida cotidiana. Esse programa Consciência Próspera tem aí o apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve também diversos cursos e treinamentos, vivências aqui em São Paulo e em outras unidades que eles têm espalhados aí pelo Brasil. Na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, nós contamos com Alexandre Ferreira, do Ale Production, fazendo aí realmente com que chegue aí no seu computador, até onde você está assistindo, essas informações, o áudio e o vídeo. E também contamos com o apoio da Francesca Alberti, da J. Santos Imóveis. O programa de hoje tem um tema Encantadores de Vidas, e eu tenho certeza que vocês vão se encantar com o nosso convidado, que é o Eduardo Moreira, que ele é formado em Engenharia Civil e de Produção pela PUC do Rio, também formado em Economia pela Universidade da Califórnia, considerado um dos melhores alunos lá de sua turma, então uma pessoa realmente especial e autor deste livro, que é o título dessa edição do programa, Encantadores de Vidas, que tem o prefácio do Monty Roberts Nuno Cobra. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história desse livro aqui, que é muito interessante. Seja bem-vindo aqui, Eduardo. Muito obrigado, Sam. É um prazer receber, realmente foi ótimo. A gente esteve na Expo Money, acompanhou uma palestra encantadora do Eduardo lá na Expo Money. Vamos lá, vamos falar sobre essa temática do livro, né? Nós passamos por algumas situações que são difíceis, desafios realmente, nada, sabe nada fácil da vida, né? Aqueles tombos da vida. Fala um pouco então sobre essas experiências, ou melhor, essa sua primeira experiência. O que é que levou a você escrever esse livro Encantadores de Vidas e o seu primeiro tombo? Bem, primeiro, prazer enorme estar aqui, parabéns aí pelo seu programa, que bom a gente ter tido essa coincidência de se encontrar na Expo Money. E esse livro realmente foi uma coisa que acabou caindo de paraquedas na minha vida, né? Porque ele é muito mais uma consequência do que uma meta que eu tracei para mim. E ele é uma consequência de uma sequência de tombos que eu tomei na vida, e isso serve um pouco como alegoria, como você estava falando, para o que a gente vive na vida. Quantos tombos a gente não leva na vida, né? Não necessariamente tombos físicos ou tombos onde a gente tropeça e cai, mas tombos no sentido das coisas não acontecerem do jeito que a gente imagina. E o primeiro desses tombos que aconteceu comigo foi um tombo montando um cavalo que eu havia comprado pela internet, para uma fazendinha que eu comprei aqui perto de São Paulo, para poder ir curtir meu fim de semana, mais junto aos animais, mais junto à natureza. E aí eu montei essa égua que eu havia comprado pela internet, que se dizia super calma, super mansa, ótima para passeios, cavalgadas, boa para crianças. E uns 2 segundos depois de eu montar na égua, ela começou a pular igual um cavalo de rodeio e me jogou para muito alto, assim. Eu dei um looping no ar, caí de costas em cima de um monte de pedra e quase perdi os movimentos do corpo ali. Nesse processo de recuperação, eu ganhei um livro de presente do americano chamado Monty Roberts, que era supostamente um encantador de cavalos, alguém que conseguia se comunicar com os cavalos. Fiquei interessadíssimo pela história dele e por aquilo que ele conseguia fazer, domando os cavalos sem usar violência nenhuma. Achei que aquilo podia ser muito útil para mim, que precisava de achar alguma forma de lidar com aquele cavalo, com aquela égua que tinha me jogado no chão, e poder iniciar um novo tipo de relacionamento com ela. E peguei um avião e fui para a Califórnia conhecê-lo. Chegando na Califórnia, eu vi onde eu tinha parado, porque eu estava no curso do maior especialista do mundo da relação entre homens e cavalos, no meio de 40 pessoas que entendiam tudo de cavalo, eram campeões de vários esportes equestres em seus países, ou se não presidentes de várias empresas super famosas, empresas enormes aí no mundo, e eu, que estava ali porque uma égua que eu tinha comprado na internet tinha me jogado no chão e eu não entendia nada de cavalo. O tempo me mostrou que aquela desvantagem na minha cabeça, que era o fato de não saber nada, era na verdade uma vantagem enorme, porque eu pude aprender ipsis literis tudo aquilo que ele estava ensinando,
sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de vício. E essa coisa é uma coisa muito importante, né? Aquela frase que fala, né, que para você aprender você tem que estar com um copo vazio, né? Porque senão você não consegue absorver uma informação. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Por dois motivos. Primeiro, que a gente não tem julgamento nenhum, não tem vício nenhum. E segundo, porque aí aquilo fica interessante. Aquilo, como é completamente novo, fica uma delícia de ser aprendido. Pablo Picasso, nosso gênio pintor, ele falava o seguinte: eu gosto de aprender aquilo que eu não sei, porque aquilo se torna interessantíssimo para mim, né? E é exatamente isso. Aquilo era uma coisa que eu não sabia nada, então cada aula, cada coisa que eu via, cada dia novo, eu estava em êxtase com aquilo que eu estava aprendendo. Entusiasmo enorme, aquilo tudo era exuberante, era lindo, era belo. E eu voltei para o Brasil e percebi que eu tinha a capacidade de fazer aquilo e comecei a domar os cavalos do jeito que eu tinha aprendido, comecei a me destacar nesse meio, comecei a viajar o Brasil inteiro, não só para domar os cavalos, mas para levar essa mensagem da não violência, a mensagem da parceria, da cooperação, como uma alternativa à imposição do medo, à imposição de um método onde uma pessoa tem o domínio e a outra tem a subserviência. E nesse estudo do método do Monty Roberts que você foi desenvolver, que você foi aprimorar, ele fala, inclusive está presente até aqui no livro, que você até faz uma pergunta relacionada com isso, né? Sobre aqueles animais que são os animais lutadores e os animais fugidores, né? Quais são as diferenças entre eles e como é que faz o comparativo desses animais com nós, seres humanos também? Bem, a natureza tem dois tipos de animais: os animais fugidores ou voadores, que o americano chama de the flying animals, e os animais lutadores, que são the fighting animals. E isso não é uma definição do Monty Roberts, é uma definição de etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal. E etologia, né? Ciência do estudo do comportamento animal. E esses animais, eles são os animais voadores, os animais que são as presas e têm como arma a fuga, e os animais lutadores, os predadores, que têm como arma a caça. Normalmente os animais lutadores são os carnívoros, os animais voadores são os herbívoros. Aí surge o ser humano, e o ser humano é um animal que é um onívoro, que é um animal que se alimenta tanto de carne como de vegetais e frutas. Então isso é uma característica muito peculiar ao ser humano. Ele é um animal que, em certos momentos da vida, ele age como um animal lutador, e em certos momentos ele age como um animal voador. E por que isso é muito importante? Porque as recompensas e os medos dos animais lutadores e voadores são absolutamente distintos. Um animal voador, ele não quer violência de jeito nenhum na vida dele. Então, uma recompensa é se sentir seguro, é se sentir numa zona de segurança, de conforto, é ver a violência longe dele. Cavalos são assim, girafas são assim, zebras são assim, camelos são assim. Já um animal lutador, a luta faz parte da vida dele. Lobos caçam e em 95% das caçadas eles não têm sucesso, eles não têm êxito. Em 5% só eles têm êxito. Então, aquela luta, aquele ambiente é algo que faz parte da vida dele. E então, uma comida é uma recompensa para um animal lutador. E agora para o ser humano? Como é que a gente faz? Em certas fases da vida, a gente é mais animal voador do que lutador. Uma criança é muito mais próximo de um animal voador do que de um animal lutador. Crianças não querem violência de forma alguma na vida delas. Mulheres têm características mais destacadas relacionadas a um animal voador e homens mais ao animal lutador, fruto do processo evolutivo, onde o homem era aquele que ia buscar a caça para casa e a mulher era aquela que cuidava mais da prole. Então, mulheres não querem violência de forma alguma na vida delas. Mulheres fazem de tudo para ver a violência longe. Homens, eles têm esse aspecto, essa natureza um pouco mais violenta. Mas como relacionar todo mundo se cada um tem uma característica diferente? Em primeiro lugar, respeitando que as características distintas devem formar um mosaico. O que é um mosaico? Um mosaico é um conjunto de várias peças coloridas diferentes, mas que juntas formam uma figura muito bonita. Você não precisa convencer o vermelho a ser verde, porque
porque o vermelho do lado do verde que faz aquela imagem bonita. Então, eu acho que você identificar as similaridades, mas ao mesmo tempo as diferenças, e respeitar essas diferenças, entendendo que pode-se conviver com essas diferenças montando um mosaico bonito, é onde você atinge uma forma harmônica e uma forma bonita de se relacionar com os animais, de se relacionar homens com homens entre si, pessoas com funcionários, maridos com mulheres, pais com filhos, ou seja, identificar essas diferenças e respeitar as singularidades, as individualidades, acho que talvez seja o grande segredo. Legal. E uma das coisas também que é abordada no livro, que é bem interessante, é o conceito, né, a metodologia do piquenique, né? Outra coisa também que é bem bacana e que também tem muito a ver com o nosso cotidiano. Fala um pouco para o nosso amigo internauta o que é esse piquenique que é citado, que vocês vão ficar muito curiosos em conhecer o livro, que é fantástico. O que é o piquenique e como que pode? O piquenique é uma sigla que o Monty Roberts usa para definir o Positive Immediate Consequence, Negative Immediate Consequence. O que quer dizer? Consequência imediata positiva, consequência imediata negativa. É uma forma de ensinar, é uma forma de educar, é uma forma de fazer com que aquelas respostas que a gente busca sejam obtidas, sejam dadas. E como a gente faz isso? Para começar tirando completamente a violência. Então, se você quer educar o seu filho, se você quer treinar o seu cavalo, se você quer mudar a filosofia da sua empresa, não use violência. Lembrando sempre que às vezes palavras machucam mais do que chicotes. Verdade. Então a violência é algo que transcende muito a violência física. Mas então você tem que estimular as atitudes boas e punir de alguma forma as atitudes ruins. Agora o importante é recompensar imediatamente as atitudes boas e punir imediatamente as atitudes ruins. Como é que a gente recompensa as atitudes boas? Depende. A gente está lidando com um animal lutador ou com um animal voador. Um cavalo eu recompenso quando ele faz algo que eu quero com carinho na testa. Por quê? O cavalo não consegue enxergar a testa dele. Quando eu entro, um animal predador, e acesso um local onde um animal voador não enxerga, aquilo é um perigo, é uma ameaça. E quando eu faço um carinho, aquilo dá um conforto. Isso é uma recompensa. Se eu der uma comida para um cavalo, isso não é uma recompensa. O cavalo, para comer, ele abaixa a cabeça e come. Você já viu um pedaço de pasto saindo correndo quando o cavalo vai comer? Não sai. Já o lobo, não. O cachorro que vem do lobo, cães familiares, quando você quer que ele seja recompensado, você dá um petisco. A comida é uma recompensa para o cachorro. Agora, um carinho também é uma recompensa, mas não tão eficaz, evolutivamente falando, como é uma comida. E as pessoas? Aí você tem que analisar. Uma criança, o que é uma recompensa? É valorizar algo bom que ela fez. Às vezes, só o fato de você não tocar naquilo ruim que ela fez, para uma criança, já é uma punição. E por que é uma punição? Porque a criança, naquele momento que ela está descobrindo o mundo, ela está querendo aparecer, ela está querendo chamar atenção, isso faz parte até do instinto de sobrevivência. A criança precisa chamar atenção para os protetores dela saberem onde ela está. E como é que a gente traz isso para o nosso cotidiano? O garoto chega em casa com um boletim de notas, tira 10, 10, 10, 10 e 6 em ciências. Aí, em vez do pai enaltecer o 10 em matemática, ele vai dar aquela punição e, às vezes, usando agressão no 6 em ciências. Poxa, só o fato de você chegar e falar, nossa, que 10 em matemática, que lindo, que bacana, de repente a gente tem um engenheiro aqui em casa, olha que... Nossa, você já fez o piquenique. Mesmo sem saber, o pique fica claro. Mas e o nick que você fez porque você não falou do 6? Então, eu vejo isso muito com os cavalos. Às vezes, quando um cavalo começa a pular, quando eu ponho a sela nas costas dele, a pessoa fala, você não vai dar nenhuma recompensa negativa? É agora que você tem que bater com chicote para ele ver que é ruim pular e ele nunca mais pular? Eu falo, mais recompensa negativa do que ficar pulando com 500 quilos, que é o peso de um cavalo grande. Poxa, isso cansa pra caramba. Ele já está tendo a recompensa negativa, que é o cansaço. Então, saber recompensar positivamente e punir sem usar violência são os grandes segredos de se conseguir os melhores resultados de uma forma muito eficaz. Legal. O nosso programa chama-se Consciência Próspera, né? Que a gente procura inspirar as pessoas, né? Trazer essas inspirações para os nossos amigos. Na sua opinião, o que seria a prosperidade? O que é a prosperidade para Eduardo Moreira?
Eu acho que, primeiro, a prosperidade ela tem muito a ver com a sensação de felicidade, né? E a felicidade é um estado, né? Nietzsche falava muito isso, né? A gente não consegue ser feliz o tempo inteiro, porque se a gente fosse feliz o tempo inteiro, a gente não reconheceria os nossos momentos de felicidade. Então, felicidade é um estado em que a gente passa. E prosperidade é conseguir maximizar, para mim, esse estado de felicidade que a gente tem na nossa vida. E aí, essa prosperidade, ela passa por vários aspectos. Desde o aspecto interno e externo, a pessoa tem que ser feliz por dentro e tem que ser feliz por fora também, porque aquele que é super feliz por dentro, mas não exterioriza isso, ele não tem o reconhecimento dessa felicidade no espelho do outro. E o espelho é importante, porque é no espelho do outro que a gente se reconhece. Lacan, já forçando um pouco para psicologia, Lacan falava muito disso, né? É importante, muito importante, a gente conseguir se enxergar no espelho do outro. Ele até falava o seguinte: penso onde não sou, logo sou onde não me penso. Então, o ato de pensar, o ato de ser, perdão, ele já transforma, já modifica o nosso ato de pensar. Então, para a gente entender bem quem a gente precisa do outro. Então não basta ser feliz dentro, a gente tem que conseguir colocar para fora essa felicidade também para ser feliz por completo. E aí a felicidade passa por uma felicidade em termos de conhecimento, várias vezes a prosperidade em termos de você ter uma estabilidade até financeira, às vezes, você ter uma estabilidade familiar, você ter uma estabilidade emocional, e as coisas são interligadas. Todas elas, em algum trecho, elas se tocam, de forma que uma pode influenciar um pouco a outra. Então esse conjunto é muito importante. A gente volta para a imagem do mosaico, né? Esse mosaico de ter as coisas compondo uma figura que faça sentido, harmônica, bonita. Lá na palestra que você ministrou na Expo Money, nosso amigo Gui Vitali, que é o baterista da banda Homem do Brasil, fez uma pergunta que eu até trouxe aqui para a nossa pauta, que é a pergunta de como lidar com o medo. Essa pergunta é interessantíssima, né? Porque as pessoas olham para mim e falam assim: cara, você não tem medo de nada, porque você toma um tombo, quase perde os movimentos, aí você vai para um outro negócio, toma um tombo, quase perde o pé. Eu tenho 30 e poucos ossos do corpo quebrado. A última vez que eu fiz as contas, acho que eram 32. Tá bom, hein? Tá bem próximo em ossos quebrados. O Monte Robert tem 72. 72, né? Nossa. Mas eu não pretendo nem empatar, nem chegar perto. Eu, por mim, eu paro onde eu estou agora. Eu torço por você. Tá bom, aí deixa ele ser campeão. Mas eu acho que o medo, ele é uma coisa essencial e ele nada mais é também do que fruto de um processo evolutivo que a gente tem para a gente saber preservar a nossa sobrevivência. Animais têm dois objetivos na vida: reproduzir e sobreviver. O ser humano, por ter um cérebro mais evoluído, tem mais objetivos do que só reproduzir e sobreviver, mas também tem esse instinto de sobrevivência e esse instinto reprodutivo. Todas as vezes que alguma coisa acontece na nossa vida que põe em xeque, de alguma forma, esse instinto de sobrevivência, a gente sente o medo. Que ótimo que a gente sente o medo, porque o medo ele permite que a gente se prepare. Então, o medo é um sinal de que a gente tem que se preparar. Voltar para a sala de aula, se preparar fisicamente, se preparar mentalmente, e aí sim, aí surge uma das coisas mais bonitas da vida, que é a coragem de enfrentar. E a coragem de enfrentar, ela é algo que é muito bonito, porque a coragem joga a gente num território desconhecido. E toda vez que a gente entra num território desconhecido, a gente imediatamente se torna maior do que a gente era antes. Pensa fisicamente, se você pisa num solo que você nunca pisou, o seu território é maior. Mas de uma forma prática, se você aprende ou vê ou vivencia uma coisa que você não sabe, imediatamente sua mente se expandiu. Por isso que eu digo o seguinte: tenham medo, mas experimente coisas novas. Dance balé, mesmo que você seja homem e tenha mais de 50 anos. Aprende a falar japonês, mesmo que a língua da moda seja o chinês. Faça coisas que você nunca fez. Resolva aprender ginástica olímpica, mesmo que você nunca tenha pensado isso na vida e você não tenha flexibilidade nenhuma. Vença esses medos. Óbvio, sempre preservando a sua integridade física. Talvez não seja a melhor pessoa do mundo para dar esse conselho, mas não faço o que eu faço, faço o que eu digo, né? Mas se preserve para você durar mais tempo e poder adentrar vários territórios que você nunca percorreu antes. Muito bem. Você citou um pouco sobre ossos quebrados, então comente um pouco sobre o seu segundo tombo. O seu segundo tombo, primeiro tombo já deu uma história bem interessante. E o seu segundo tombo? O segundo tombo foi pegando um táxi aqui em São Paulo, até indo para uma reunião, que era uma reunião para combinar a vinda do Monte Roberts para o Brasil para fazer uma apresentação.
E aí estava um temporal enorme em São Paulo, é muito difícil achar um táxi num temporal em São Paulo, e eu vi um táxi, o táxi estava assim, vazio, e várias pessoas viram o táxi ao mesmo tempo, porque o táxi é um ativo de luxo num temporal em São Paulo, e eu, para conseguir ser o primeiro a pegar aquele táxi, eu saí correndo pelo meio de um jardim de um prédio, quiquei no jardim para pular em cima de uma mureta e cair do outro lado. Quando eu pisei em cima da mureta, ela estava molhada, meu pé escorregou, e eu caí em cima do meu pé virado. Meu pé, ele quebrou em 7 lugares diferentes, eu tive 7 ossos completamente quebrados, o pé virou 90 graus com a perna, o osso foi para fora, e eu fiquei com o pé pendurado na perna durante 2 horas pela pele só. Eu tinha 80% de chance de perder o pé, fui para o Einstein, assim, numa emergência enorme, claro que enfrentando esse trânsito para conseguir chegar no Einstein, e aí quando eu cheguei lá no Einstein, me operaram de emergência. E aí eu tinha acabado de fazer uma entrevista com o Nuno Cobra para começar o treinamento dele, mas não tinha tido nada de treinamento ainda. Liguei para ele, ele me atendeu com todo o carinho do mundo. Eu falei, poxa, você não sabe o que aconteceu, Nuno. Contei a história para ele, ele já reagiu de uma forma super positiva, super para cima, foi para minha casa no dia seguinte do dia que eu cheguei do hospital, passou o dia inteiro comigo. E aí a gente começou uma vivência junto muito bacana, onde eu me tornei um discípulo dele, um aluno super dedicado ao método dele, e comecei a perceber que aquelas coisas que eu estava ouvindo, esse jovem com 72 anos de idade, e que tinham formado vários campeões como o nosso Ayrton Senna, entre vários outros, eu já tinha ouvido em algum lugar antes. E eu falei, poxa, eu lembrei de onde eu ouvi essas coisas. Eu ouvi com aquele cowboy americano que encanta cavalos. Uhum. Eu falei, nossa, como é que esses 2 caras chegaram às mesmas conclusões sobre a vida, um treinando cavalos e o outro atletas? Aí eu falei, foi muita sorte eu ter tido contato com os dois, ter tomado esses 2 tombos. Eu tenho que escrever um livro sobre isso. E aí surgiu Encantadores de Vidas. Encantadores de Vida. E nesse livro também fala sobre essa coisa de nós sermos também um pouco de animais, temos esse instinto animal. Como é que a gente pode usar esse instinto animal ao nosso favor? Na verdade, eu não acho que a gente tem um pouco de animal, não. Eu acho que a gente tem muito de animal. Parafraseando Monty Roberts, sim, nós ainda somos homens das cavernas. Pense que o ser humano ele tem um processo evolutivo de milhões de anos e começou a viver em sociedade há menos de 10 mil anos, pelo menos da forma como a gente vê agora. Um pouco mais de 10 mil anos em sociedades que eram mais nômades, mais desorganizadas. Mas se você pegar sociedades organizadas, como a sociedade egípcia, etc., há menos de 10 mil anos. Uhum. Então, em menos de 10 mil anos, você não consegue mudar um instinto que foi desenvolvido ao longo de milhões e milhões de anos. Logo, todos esses instintos de você estar sentado com alguém e sentir que aquilo não está legal, isso não é um instinto, eu acredito, não é uma coisa energética, espiritual, pode até ser também, mas antes disso é uma coisa física, porque o cavalo sabe quando alguém está do lado dele e está querendo predar, e é alguém que tem um instinto agressivo e está ansioso, e sabe mesmo que se você botar um monitor cardíaco no cavalo e na pessoa, os dois têm o mesmo batimento cardíaco, ele percebe. E percebe por quê? Percebe uma veia saltada, percebe o seu olho tremendo, a sua mão comprimindo o músculo, a sua cabeça balançando, ele percebe os mínimos detalhes. Eu nem sei o que ele percebe, mas eu sei que ele percebe, porque ele foi evoluindo ao longo do tempo e precisava perceber isso para conseguir fugir quando ele tinha a chance, antes de ser tarde demais. E a gente tem isso. Então, várias vezes a gente tá com alguém e fala assim, putz, isso não tá legal, e depois percebe que não estava legal. E a gente tem esse instinto em relação a se vai chover ou se não vai chover, nossa, em relação a várias outras coisas da vida. Só que em algum momento, na nossa infância, lá no comecinho, a gente quebra com isso, por causa da nossa cultura, da sociedade, das imposições que a gente tem, das normas que a gente tem que seguir. Então a gente quebra e passa a desaprender a usar esse instinto, mas ele está lá. E a gente é muito mais capaz instintivamente do que a gente imagina ser. Você me relembrei aqui o fato do meu avô. Meu avô sempre era assim, ele sabia o tempo de amanhã e com maior precisão, mais do que aquele que passava na televisão, da previsão do tempo. Mas ele tinha essa questão, tanto do tempo, da natureza, tanto com os animais, porque ele lidava com os animais, era fazendeiro, então ele tinha essas... O tsunami que a gente viu, sim, os animais que morreram foram pouquíssimos. Antes da onda atingir a ilha, os animais todos subiram para a parte mais alta da ilha. Mas isso está na gente também. A gente que não reconhece ou se esquece.
Eu, depois que comecei a viver esse mundo que está em Encantadores de Vidas, e, gente, eu tenho o meu trabalho, eu lido com um monte de pessoas, eu tenho um dia super agitado, eu trabalho numa empresa do mercado financeiro, as coisas não são excludentes, a gente pode levar uma vida plena, uma vida feliz, uma vida bacana, se importando com outros, se importando com os animais, buscando crescimento espiritual, sem ter que, para isso, viver isolado numa montanha, numa caverna. Você pode até viver também, mas é importante saber que não é excludente. Então, eu depois que comecei a viver esse mundo, eu acordo todo dia de manhã. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, eu estava no parque vendo o dia amanhecer, vendo os pássaros acordarem. Eu não uso Walkman porque o som a melodia mais bonita é a melodia do dia amanhecendo. E isso começou a devolver para mim os instintos. Então hoje eu acordo com o meu quarto completamente escuro e às 5h40 da manhã, pelo barulho que eu ouço do lado de fora, eu sei te dizer exatamente se está sol, se está nublado, se está chovendo, se está... Por quê? Pelo som que eu estou ouvindo da natureza. É o instinto do homem que estava na caverna. E a gente tem ainda isso dentro da gente. A gente está chegando já ao finalzinho já dessa edição do programa Consciência Próxima, mas ainda vou fazer mais uma pergunta e depois sua mensagem, ok? Para você, Eduardo Moreira, o que é felicidade? Eu acho que felicidade, eu vou copiar uma definição que eu achei fantástica do John Wooden, que é o maior treinador de esportes da história dos Estados Unidos. Ele foi técnico do UCLA, a equipe de basquete americana, durante muito tempo. Felicidade é ter a paz de espírito que se fez o máximo que podia. Eu acho que se a gente na vida acorda todo dia e dá o nosso melhor, faz aquilo que a gente pode fazer, e aí chega onde dá para chegar, a gente tem que se achar feliz. Porque não dá para a gente fazer mais do que o nosso melhor, né? Muito bem. Vamos pedir então para o nosso convidado para deixar sua mensagem final aos nossos amigos internautas. Já agradecemos a participação. Ele é autor do livro Encantadores de Vidas. Depois você entra na internet, no site que estava aparecendo todo o tempo aqui do nosso convidado. É importante falar que é um livro 100% doado, né? 100%. Toda a renda do livro é doada. É doada. E a minha mensagem, eu acho que é a mensagem que eu sempre gosto de dar, e não é para ser repetitivo, mas é porque eu acho que é a mensagem mais importante que eu aprendi nessa história toda. Das 5 letrinhas mágicas que a gente tem na vida. O F, o A, o Z, o E e o R. Fazer. Porque, gente, criticar todo mundo é capaz, ter ideias, vislumbrar novas maneiras do mundo funcionar. Agora, quantas pessoas saem da zona de conforto e fazem? E quando a gente faz, a gente opera a mudança. Porque só fazendo a gente consegue ficar mais magro, aprender uma língua nova, se tornar campeão no esporte, conhecer uma pessoa que não conhecia, conquistar aquela pessoa que a gente sempre quis conquistar, ou seja, buscar algo novo na nossa vida. Nem toda mudança leva para um lugar melhor, mas para chegar num lugar melhor, a gente tem que promover a mudança. E para promover a mudança, a gente tem que fazer. Então façam. Muito bem. E você também pode concorrer a um exemplar desse livro, Encantadores de Vidas, compartilhando aí nas redes sociais. O nosso convidado vai deixar um livro aqui e você pode ser um dos ganhadores. Então compartilhe aí nas redes sociais esse vídeo se você gostou e você estará concorrendo a um exemplar de Encantadores de Vida. Agradecemos aí a sua interatividade, as suas recomendações, as suas opiniões todas e espero você numa próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá!